Sim, o filme live action da Branca de Neve já é considerado um fracasso de bilheteria. E outra, não vai se enganando aí com esse conto de fadas, tá? A história da Branca de Neve é muito mais macabra do que você pensa. Fala, cartunzeiros, tudo beleza com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal. Se você caiu de paraquedas aqui no Cartoons do Bério, já fique sabendo que a gente fala muito sobre desenhos clássicos, filmes antigos e também fazemos alguns reviews de quinquilharias que a gente acha por aí em alguns mausoléus. E hoje, claro, a gente tinha tudo para falar bem de um filme live action, de um clássico de fato, né? Que começou como um clássico em 1930 e trinta e pouco, e aí veio agora como live action. E pensa no filme que tem sido criticado duramente. Aí eu te pergunto, será que é para tanto? Pois é isso que a gente vai falar ao longo do vídeo de hoje. Mas antes, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo nostálgico aqui do Cartoons do Bério. Sem muita enrolação, vamos logo pro vídeo. Bom, a história da Branca de Neve que a gente conhece hoje não surgiu na Disney, tá? Começou lá com os irmãos Grimm, em 1812, na coletânea Contos da Infância e do Lar. Mas essa lenda pode ser muito mais antiga. Acredita-se que o conto tem a ver com algumas histórias medievais. E só para ter uma noção, tem uma versão italiana, uma versão francesa do século XVII. E alguns historiadores defendem que a história da Branca de Neve foi inspirada numa história real, de uma pessoa que existiu de fato. No caso, na história de Maria Sofia van Herdal, uma jovem da Baviera que acabou sendo perseguida por uma madrasta má. Mas as versões antigas da história não eram nada infantis. Na primeira versão dos Irmãos Grimm, por exemplo, a Rainha Má pede que o caçador traga os pulmões e o fígado da Branca de Neve, porque ela queria devorá-los. A Branca de Neve, ela não acorda com um beijo, mas sim porque o caixão dela cai e o pedaço da maçã envenenada sai da garganta. E é claro que, se você conhece a história da Branca de Neve, sabe que a Rainha Má não fica numa boa. Ela foi obrigada a calçar sapatos de ferro em brasa e dançar até cair, ou seja, bem diferente das histórias mágicas e cativantes de Walt Disney. A versão mais famosa que a gente conhece é de 1937, que conta a história da Branca de Neve, que foge do castelo e aí é perseguida pela Rainha Má, que se acha bam bam, pergunta pro espelho mágico: "Quem é mais bonita do que eu?" Aí o espelho mágico: "A tua avó." Ele fala que é a Branca de Neve e aí já viu, né, ela se transforma numa velha coroca, dá uma maçã envenenada e aí a Branca de Neve acaba. O filme revolucionou o cinema, arrecadando milhões e se tornou um ícone da cultura pop. Mas mesmo assim, essa versão teve algumas polêmicas, principalmente em tempos mais recentes. É aí que a gente entra em 2025 no live action. O ator Peter Dinklage, conhecido por Game of Thrones, criticou a representação dos anões na versão original. E a Disney foi lá, decidiu simplesmente substituir os personagens, mas isso causou um efeito contrário. Bom, o que dá para perceber é que a Disney tentou corrigir um problema com outro problema. Agora, de fato, a gente vai entrar nas polêmicas que afundaram o filme. E se não bastasse todas essas situações envolvendo os bastidores, a atriz Rachel Ziegler, que interpreta a Branca de Neve, decidiu abrir a boca. Ou seja, foca nisso! Bom, sabe, o desenho original saiu em 1937 e dá pra ver claramente. Tem um foco grande na história de amor dela com um cara que praticamente a persegue. Ah, é estranho, esquisito, muito estranho. Em várias entrevistas, ela disse que não gostava da animação original, o príncipe era um stalker esquisito e que o filme era ultrapassado e precisava urgentemente ser reescrito. Mas a treta não para por aí. Durante as gravações, o clima ficou bem tenso entre a Rainha Má e a Branca de Neve. Afinal de contas, a Rachel Ziegler se declarou pró-Palestina, enquanto Gal Gadot, que interpreta a Rainha Má, já demonstrou apoio a Israel diversas vezes. Esse conflito de visões políticas acabou gerando um climão no elenco, e muita gente acha que isso influenciou a recepção negativa do filme. No final das contas, a Disney se viu no meio de um problema enorme: um filme polêmico, uma atriz principal detestada pelo público e um roteiro que ninguém queria ver. O resultado? O filme é um dos maiores fracassos da história da empresa. E o termômetro de tudo isso, vocês já sabem.
É a crítica de cinema, as plataformas de avaliações de filmes e, claro, a internet. Só para vocês terem uma ideia, o IMDb, por exemplo, colocou Branca de Neve com 1,5 de 10. O filme não deu para agradar nem os fãs e muito menos os críticos. Eu não estou no lugar de fala, não estou sentindo confortável para expressar opinião, para falar, de repente, de feminismo. E com vocês, Branca de Neve! Branca de Neve, vem cá rapidinho. Deixa de mentira. Vem aqui rapidinho. Vem cá. O que tu queres de mim, cara? A gente já tá dormindo, mas tá de bebida. Levando em consideração o desenho, ela não tem a aparência que a gente esperava. É, Rainha Má é mais bonita que ela. soube ela falar que o príncipe encantado era um stalker. Todos eles são safados. É pelo fato dele beijar ela quando ela tava falécida. Não sei como foi colocado no live action, mas se foi parecido com o filme de 1937, sim, ele é um tanto quanto estranho ao beijar alguém que tá teoricamente envenenado, morto, em coma. Mas o beijo salvou a vida dela, retornou ela à vida. Você é tua filha. Corta. Geralmente se segue à risca o que era o desenho, obviamente adaptando algumas pautas e algumas coisas que hoje já está mais avançado ou que não seriam aceitos, por exemplo. Não dá para transformar a história. Por exemplo, não daria para tirar nessa ocasião o príncipe de cena. Não daria para fazer uma Branca de Neve 100% empoderada que não tem, não seria um live action de Branca de Neve. Eu acho só que ela usou o espaço dela de fala como atriz do filme para levantar uma pauta e levantou a pauta de uma forma errônea. Eu acho que daria para ter se posicionado de uma forma mais assertiva, que chegasse a mais pessoas, que passasse a mensagem que ela queria, sem ser agressiva. Digo até que um tanto quanto ingrata com o personagem que foi dado para ela. E quando você chama o roteiro, que está escrito aí há mais de um século, Ela critica de tudo. tosco, de babaca, que a mulher não precisa de príncipe, mas faz parte da história, não dá pra mudar isso. Você quase como fala mal daquilo que você tem que produzir, então não faz sentido eu aceitar fazer parte de um papel do qual eu nem acredito nele, eu nem acredito nesse É, acho que projeto. ela foi hipócrita, então. Pouco. Obrigado, viu? Você tá Apesar de eu não ter um príncipe, mas tudo bem. tá doido, eu sou o príncipe encantado dela. Ai, Eu tô aqui. eu concordo com o que ela disse, porém, eu via como diversão. E isso não moldou o meu caráter hoje. Mudou. Mudou? E se você já assistiu o filme live action, manda aqui nos comentários, quero saber tua opinião. Você gostou, curtiu, foi legal, foi ruim? Enfim, vamos lá, eu vou deixar vocês tentarem inocentar o Rachel Ziegler. Vou deixar, vou deixar. Beleza? Vou tentar fazer isso também. Amanhã a gente assiste. Amanhã a gente vai lá no cinema assistir. Não, vou pagar ingresso daí. Não vai pagar? A gente compra pirata no CD lá na frente do comércio, né? Vou ficando por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.